Seja bem-vindo a mais uma edição do Inspira Negócios. No programa de hoje, nós vamos conhecer a história de um empresário que trocou o Espírito Santo pelo DF quando tinha 22 anos. Aqui, ele criou a primeira empresa que não deu certo. Criou a segunda, não deu certo. Foi trabalhar no ramo imobiliário e aí as coisas começaram a acontecer. Entrou como vendedor, função que ficou por pouco tempo assumindo uma posição de gestor na empresa. Mas a guinada empresarial aconteceu há quase 30 anos, quando ele criou a Mundo dos Filtros. Hoje, a rede conta com 50 unidades espalhadas no DF e também no entorno. Empresário ativo há 8 anos, junto com os filhos, criou outra empresa de sucesso, a Biomundo, que conta com 160 unidades espalhadas em 22 estados. Eliomar, para ser empreendedor, existe algum segredo? Alguma fórmula? Bom, existe alguns segredos e várias formas, né? Eu posso falar a forma que eu uso, né? Eu acho que você tem que ter disciplina, né? Você tem que ser obcecado para você empreender, escolher um bom produto, né? Não adianta nada você ter muita vontade e o seu produto não for condizente. Agora, o que é um produto condizente? Como é que faz para o empreendedor escolher um produto? Primeiro, esse produto tem que ter três pilares. Número 1, ele tem que ter margem. É um produto que você vende com lucro. Você trabalhar com uma margem muito apertada, você vai ter dificuldades. Segundo pilar, você tem que ter escala. Tem produtos, pode ser bom de venda, mas é muito nichado. Você vai vender para uma pequena parcela da população, né? Então, e o terceiro pilar, que é fundamental, é a recorrência. É aquele produto que você vende com continuidade. Você não vende só uma vez e vai vender para aquele mesmo cliente daqui 5 anos, 10 anos. Como que você define o seu cliente ali quando você escolhe o produto? Vamos lá, eu trabalho com filtro de água, por exemplo. Eu sou do Mundo dos Filtros, eu criei a Mundo dos Filtros. E quem que é o consumidor de filtro de água? Quem que toma água? Você. Então você tem escala, e todo mundo toma água, né? Então o filtro, ele te dá uma margem razoável, dá. Ele tem escala? Óbvio que tem. É um produto que você não consegue viver sem água, até porque o seu corpo, ele é 70% água. Agora, ele tem recorrência? Sim. De 9 meses, de 6 meses, você tem que trocar a vela do filtro. E a vela do filtro, ele é o coração do filtro, certo? Então, nesse produto, você vê, ele tem as 3 coisas que eu te falei, né? Que é margem, escala e recorrência. A sua guinada empresarial aconteceu quando você você trabalhava com vendas, mas quando você ouviu uma sugestão de montar um quiosque e trazer filtros para vender em quiosques, você acha que a partir daquele momento ali foi que teve uma guinada nos seus negócios? Acho que eu tive assim 4 guinadas na minha carreira. Uma, quando eu resolvi ser vendedor, eu escolhi a profissão para mim, né? Essa foi a primeira guinada. Ela vem de uma decisão. O que você faz depois, ela vai muito, ela vem muito a seguir daquilo que você, numa escolha que você faz. Então, quando eu tinha 19 para 20 anos, o Brasil hoje tem 3.000 ocupações. Eu, com 19 para 20 anos, eu sabia que 2.998 ocupações não seria para mim. Para mim, só serviria se eu fosse 2 coisas na vida. Então, essa decisão, ela foi muito importante, porque eu já eliminei muitos processos na minha vida. Então, essa foi o meu primeiro posicionamento. Então, quando eu vim para Brasília, eu fui um vendedor porta a porta. Eu fui o melhor vendedor porta a porta. Isso me ajudou o quê? Rentabilizar, era rentável o que eu fazia, eu fui juntando dinheiro. Depois, eu passei a ser gerente, comecei a tratar de equipe, ter gestão. Isso foi um outro passo importante, né? Eu trabalhava numa imobiliária, que era, na época, a maior imobiliária de terrenos de Brasília, e eu fui o melhor vendedor, fui ser gerente e transformei essa empresa, que tinha 70 corretores, durante 3 anos, eu entreguei essa empresa com 500 corretores, né? Então, eu tenho orgulho de dizer
que ali, Rodrigo, entre Valparaíso e Lusiânia, 80% daqueles loteamentos tem minha assinatura. Ou como vendedor, ou como gerente, ou como empreendedor, que foi o meu primeiro negócio. Então, fui a primeira guinada como empreendedor, foi no ramo imobiliário, lançando loteamentos nessas áreas periféricas da Brasília. Mas aí, depois, na sequência, vem a mundo dos filtros. Exatamente. Na sequência, eu tinha alguns corretores que trabalhavam comigo, que tinham trabalhado com filtro mais modernos em São Paulo. E eu estou falando aí do início do ano 80, mais ou menos. Nessa época, o Brasil, a água era filtrada com aqueles filtros de barro, né, com aqueles filtros pequenininhos de torneira. Eram filtros que você demorava mais ou menos. Você enchia uma garrafa de água, você já tinha que limpar dela. E não era prático. A filtragem era boa, ok, mas não era prático. Então, e ali, esses corretores me apresentaram o filtro de ozônio, né? Que era um filtro, era uma inovação. E além da inovação, essa vela você não tinha que lavar diariamente. Você trocava ela simplesmente de 6 em 6 meses. Então, essa era uma solução muito grande para o cliente. E eu aprendi desde cedo, Rodrigo, que vender é você resolver problema de alguém, né? Eu adoro resolver problema de alguém, porque você resolvendo o problema de alguém, você, de uma forma genuína, o que acontece? O dinheiro sai do bolso de quem tem o problema e vai para o bolso de quem resolve o problema, né? Então, eu tinha uma solução para uma família de Brasília, né? Então, todo mundo, grande parte, foram comprando esses equipamentos. E nessa jornada hoje, depois de 40 anos, eu tenho assim a honra, né, e orgulho de dizer, né, que 90% da água de Brasília passa por equipamentos vendidos pela Mundo dos Filtros, né? Isso é o maior market share de um produto de Brasília, talvez do Brasil. E na sequência vem a Biomundo, né? Já um pouquinho mais na frente, né? Isso há 9 anos atrás, eu criei a Biomundo. A Biomundo, você já tinha uma estrutura, já tinha um conhecimento diferente, você já criou, já pensando que ela seria o que ela é hoje? Não, claro que não. A gente monta um negócio para você fazer o melhor possível, mas eu nunca imaginei que a Biomundo ia se transformar naquela que ela é hoje. De forma nenhuma eu tinha esse pensamento, né? Mas quando eu criei a Biomundo, eu tinha, assim, isso é uma coisa minha, pessoal. Tudo aquilo que eu monto, eu quero ser o número 1, né? Quando eu fui vendedor, eu fui o melhor vendedor de Brasília. Depois que eu fui gerente, eu queria ser o melhor e fui o melhor vendedor e gerente de Brasília. Quando eu trabalhei com imóvel, você pegar ali 80% do loteamento naquela região que ela é grande, e ter passado né, por mim e para minha equipe, é um negócio contundente, né? Quando você vai trabalhar com filtro, eu sou o maior vendedor de filtro do Brasil, né? Recentemente até eu ganhei uma medalha olímpica do Giovanni do vôlei, que é aquela medalha que ele ganhou em Atenas. Ele só pode dar para alguém com aprovação, óbvio, do atleta e com o Comitê Olímpico Internacional. Eu ganhei essa medalha olímpica, essa réplica, como o maior vendedor de filtro do Brasil. Então, quando eu criei a Biomundo, eu criei por uma dor. Eu tinha uma loja de família que não estava funcionando muito bem. Eu achei o ponto fenomenal. Eu achei que daria certo, qualquer coisa que se montasse ali, que tivesse um bom produto, daria certo. E eu fui em busca desse produto, né? Fui buscar o que eu poderia montar ali para dar certo. Então a história da Biomundo começou muito por acaso. Essa pessoa da minha família até brinca: pô, você criou a Biomundo por minha causa, por causa de mim. Eu falei: mas como assim? Você não me ajudou em nada? Falou assim: mas se eu tivesse dado certo, se eu não tivesse quebrado, você não teria pegado a loja e criado um novo modelo de negócio, né? Quando um produto, por exemplo, eu via que não fazia sentido, e sou até hoje, eu prefiro não vender. Que eu perco dinheiro, mas eu ganho o quê? A confiança do cliente.